Bom, vamos falar sobre lipoma e hemangioma. O lipoma. Os lipomas intraósseos são lesões raras e é diferente da lesão em partes moles, que é muito mais comum, e a maioria é diagnosticada como um achado de exame. Tá? No raio-x, em geral, ele se apresenta como uma lesão lítica, bem definida e que pode ter um halo de esclerose. Ela é rara abaixo dos 20 anos e é mais comum em mulheres após a quinta e sexta décadas de vida, isso principalmente o lipoma de partes moles. Ocasionalmente acomete a sinóvia e quando isso ocorre é chamado de lipoma arborescente e raramente o periósteo. Tomografia e ressonância são lesões com o mesmo sinal da gordura, tá? E podem apresentar áreas centrais de necrose ou calcificações. Ocasionalmente são lesões múltiplas e raramente são simétricas. O hibernoma, ou lipoma de células fetais, é um lipoma marrom, tá bom? É como se fosse aquela gordura dos animais que hibernam, é bem semelhante. Doença de Derco, uma lipomatose dolorosa, mas não tem uma causa definida do porquê dessa dor. O angiomiolipoma, em geral, ele acomete o rim. O mielolipoma, ele apresenta elementos da medula óssea, é mais comum na adrenal e também pode ocorrer na região pré-sacral e mediastino. A lipoblastomatose, ela é comum nas crianças, tá? E semelhante ao liposarcoma, mas ele não apresenta atipia celular. E o lipoma condroide, ele apresenta tecido semelhante ao tecido cartilaginoso no seu interior. E o tratamento dos lipomas, ele é cirúrgico, tá? Apenas nas lesões sintomáticas, tá certo? Se não tem nenhuma queixa, não precisa de cirurgia. E pode ser feita a curetagem nos lipomas intraósseos, curetagem e enxertia. Então aqui a gente vê uma radiografia, uma lesão na região do trocânter menor, lítica, com um halo de esclerose. Tá? Na ressonância, no T1 e no T2, a gente vê o mesmo sinal da lesão, o mesmo sinal da gordura, a gente vendo que é medular. E aqui embaixo outra ressonância, um T1 e o T2, de um lipoma de partes moles na musculatura posterior da perna. A gente vê o mesmo sinal da gordura, tanto no lipoma quanto no tecido subcutâneo. Agora sobre os hemangiomas. É um tumor benigno de proliferação de vasos normais, tá? Que pode regredir espontaneamente. Corresponde ao tumor mais comum na criança, mais comum na região da cabeça e pescoço, mas também pode acometer órgãos internos, principalmente o fígado, tá bom? E eles não malignizam. É comum na coluna um hemangioma, cerca de 10% da população eles têm um hemangioma, uma lesão vertebral assintomática. E crânio também é bastante comum. Incomum em ossos longos. No raio-x a gente pode ver uma lesão lítica no corpo vertebral, tá certo? Já que é a região um pouco mais frequente aí, com um trabeculado vertical semelhante a grades de cadeia. E na tomografia a gente pode apresentar calcificações em bolinhas, o que em inglês eles chamam de polka dot. A classificação dos hemangiomas é feita por Eitzinger e Weiss, tá? Os tipos capilar e cavernoso, tá bom? São os mais comuns em criança, tá? E no capilar eles incluem o tipo juvenil. Um pouco dessa classificação aqui tem mudado para o livro de tumores de partes moles, de sarcomas de partes moles do Eitzinger e Weiss. Mas isso é o que está descrito no último Love Winter. Então tem o tipo venoso, o artério venoso, que tem o hemangioma racemoso, o epitelioide, que tem o de hiperplasia angiolifoide e a doença de Kimura, o piogênico, tem a miscelânea, que são hemangiomas de tecidos profundos, que aí a gente tem o sinovial, o intramuscular e o neural, e os difusos, que é a angiomatose. O tipo capilares são os grupos mais comuns, tá? Tem o tipo de juvenil, que é de 1 para 200 nascidos vivos, podem ser cutâneos ou profundos, cresce nos primeiros 6 meses de vida e de 75 a 95% desses hemangiomas capilares evoluem até os 7 anos de idade e não precisam de tratamento. O cavernoso ele é menos comum que o capilar, mas tem a mesma idade de acometimento. Nasce através da musculatura, invadindo os tecidos adjacentes, não evolui e necessita de tratamento. Tá? E eles também podem acometer o fígado. Podem ser dolorosos devido à presença dos processos inflamatórios, principalmente por tromboflebites. Pode apresentar calcificações no interior, chamado de flebólitos.
apresentam uma comunicação indireta com os vasos principais, ou seja, eles não estão diretamente ligados a um vaso mais calibroso, e o que torna difícil o preenchimento dessas lesões com contraste, principalmente na angiotomo. Então, eles são mais fáceis de ser observados pela ressonância. Raramente é necessário ressecar e, em geral, recidivam se você não retirar o músculo por inteiro, tirar o compartimento inteiro onde ele está inserido. O hemangioma morango ou endotelioma benigno, ele é diagnosticado ao nascimento ou pouco depois. São lesões profundas, apresentam rápido crescimento nos primeiros meses de vida e, na maioria dos casos, regridem. O tipo vinho do Porto, ele acomete mais a face, pescoço e tronco, também presente ao nascimento, podem se tornar bastante grandes e não regridem, e sua ressecção é bem difícil. O tumor glômico ou glomangioma, que a gente acaba vendo bastante, é mais comum nas mãos e pés, em geral pele e subcutâneo, acomete principalmente mulheres, tá? Especialmente na região subungueal. 2 a 3% podem ser múltiplos, mas é mais comum em homens a lesão múltipla do tumor glômico. O corpo glômico, então, ele faz o controle do fluxo sanguíneo e temperatura pelo sistema nervoso autonômico na musculatura da parede lisa arterial. E o tratamento é cirúrgico, e ele já é curativo só com uma ressecção marginal, ele não precisa de uma ressecção ampla para ser resolutivo, para ser resolvido, mais propriamente dito. E o hemangioma ósseo, que corresponde a um amartoma, tá? Uma alteração celular e não uma neoplasia verdadeira, tá bom? E lesões solitárias são mais comuns de acontecer quando tem um hemangioma óssea, e principalmente no corpo vertebral, que é a localização mais comum, e em segundo lugar o crânio. Tratamento: se as lesões forem sintomáticas, pode fazer curetagem quando for ósseo, a embolização, tanto o ósseo quanto de partes moles, e radioterapia em baixa dose nas lesões inoperáveis. Então aqui a gente vê duas imagens de um hemangioma intraósseo em corpo vertebral. Aqui na radiografia a gente vê então as imagens em grades de cadeia, e na tomografia as calcificações em bolinha. Aqui a gente vê dois outros hemangiomas, tá? Uma face anterior da coxa, a gente vê todo o trajeto ressecado aqui na região do sartório, e na microscopia a gente vê a infiltração muscular, aqui a parte da musculatura e os lagos venosos repletos de sangue formados no meio da musculatura. Aqui outra radiografia que a gente vê só um adensamento de partes moles no raio-x, e aqui na ressonância a gente consegue ver a lesão na musculatura, tá? Na face anterior, que vem lá de cima do quadril e distal na coxa.